bastante conhecido de todos vocês que são os leitores da Bíblia Sagrada, mas eu quero ler este versículo nesta noite com os nossos irmãos. Na minha Bíblia que tem na minha mão está escrito a sua versão assim: vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Talvez na sua, vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha vida. E assim tem outras diferentes, mas que dizem a mesma coisa, é o mesmo sentido, e está dizendo para nós nesta noite, e todas as vezes que lemos esse versículo. Eu quero transferir esse versículo desse salmista para a minha vida, e nesse momento dizer para vocês: vinde ouvir todos vós que temeis a Deus. E eu quero contar um pouquinho do que Deus tem feito por minha alma, por minha vida, porque contar tudo não tem jeito mesmo, mas um pouquinho vai dar para falar das bênçãos que o Senhor me fez. Meus queridos irmãos, ao conversar com a nossa irmã que ao chegar, que aquelas que já foram ali perto de mim assim que cheguei, então é a nossa irmã aqui do Rio de Janeiro, que mora aqui também há tanto tempo, e já falamos um pouquinho do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, e já vivi muito tempo no Rio de Janeiro. Eu tenho um CDI que eu gravei no Rio de Janeiro. Fiz programa de rádio lá na Rádio Difusora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu estava falando para ela, ela nasceu bem lá em São João de Meriti. É bom falar, eu amo esses lugares. Vocês sabem aonde eu fui pregar a palavra de Deus? E os cariocas não gostam que fala, o povo do Rio de Janeiro? Eu fui pregar no Morro da Rocinha. Glória a Deus. Olha, gente, as notícias dos jornais só contam o que não presta. Mas ali tem tanta coisa boa. Ali tem gente lavada, redimida no sangue de Jesus, que prega o evangelho, que adora a Deus, que sente o poder de Deus. Eu rodei muito ali, falei muitas cidades para ela, que eu conheço bem o estado. E eu queria fazer um programa de rádio ali que eu amava falar, olha... minha gente, Magazine Márcia, bem lá no coração de São João de Meriti. Mas lá você encontra tudo para as suas crianças. Era porque era patrocinado o programa por eles. E era uma bênção. E eu quero dizer para vocês que Jesus salvou muitas almas naquele lugar. Jesus fez uma maravilha muito grande ali. E já encontrei a irmã, já fiquei amiga, fiquei pensando, Deus, como a gente pode esconder de alguém? Ela não me conhecia lá, mas em todos os lugares que eu estive por aí, encontrei alguém que me conhecia, assim como os parentes do esposo da irmã Sheila, a maioria deles me conhece lá do Paraná, que é uma bênção. Mas sabe por que o servo de Deus se torna muito conhecido? É porque quando Deus faz milagres na vida, quando Deus opera alguma coisa de diferente na sua vida, e você se propõe a contar as bênçãos que o Senhor tem realizado, a contar os milagres de Deus, e Deus investe em você sobre isso, fala, então eu vou te levar no lugar tal, e de repente você se torna conhecido não porque você é preciso ser importante, é porque sobre você vai o importante. Você lembra daquela passagem da Bíblia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Porque o jumentinho foi visto por todos que estava ali naquele dia. É um jumentinho, simplesmente um jumentinho. Mas quem estava sobre ele era Jesus. Glória a Deus. Para que eles pudessem olhar para Jesus, aplaudir Jesus, e que Jesus passasse em um lugar todo enfeitado, o jumentinho teria que ser visto e caminhar sobre as folhas e até as roupagens de alguém. O caminho foi enfeitado para Jesus passar, mas quem pisou no enfeite foi o jumentinho, e Jesus estava sobre ele, e todos teriam que ver o jumentinho olhando para Jesus. Eu quero dizer para vocês que enquanto Jesus estiver na minha vida, eu estarei viajando pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, pela América, pela Europa, por onde Deus quiser levar. Jesus estando na minha vida, eu vou contando milagre, contando maravilha, e Ele vai cooperando conosco e operando mais milagres, mais maravilhas, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, realizando as maravilhas da família, que eu e meu esposo trabalhamos voltado para a família. Porque hoje existe muito sofrimento entre maridos e mulheres, e pais e filhos. E nós trabalhamos muito nessa área. E enquanto o Senhor estiver sobre a nossa vida, eu estarei em lugar santo como este. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho só de mim, bem rapidinho. E eu vou resumir muito, dar muito corte, porque os testemunhos são muito grandes. Então, para contar, tem que às vezes marcar 2, 3 ou até mais período. Não dá para contar num dia só. Mas olha, eu nasci pesando 600 gramas. Se fosse hoje,
era muito fácil. Porque hoje nós temos uma ciência tão evoluída, a tecnologia evoluiu muito, existem tantos recursos hoje. Mas eu nasci no dia 15 de maio de 1954. Eu completei dia 15 de maio 57 anos. Imagine, naquele tempo não existia o que nós temos hoje. De repente, lá no estado de Minas Gerais, na divisa do estado do Espírito Santo, numa roça, no meio de umas matas, aonde as cidades que tem hoje não existiam, nasce um bebezinho pesando 600 gramas, de uma gestação normal de 9 meses, que não tinha os olhos perfeitos, que não abria os olhos, que o nariz era só 2 buraquinhos, e que a boca também era aquele outro buraquinho feio que ficava só abertinho, e que não tinha as lindas orelhas que tem. Vocês acharam graça? Se eu não achar linda, eu vou querer que meu esposo vai achar, né? Então nós devemos achar nós primeiro. Fazer, eles são lindos, gostar da minha orelha, gostar do meu nariz, né? Aí depois alguém pode olhar e falar assim, onde? Às vezes não vai falar que é perfeito, porque perfeito é Deus, mas é normal, né? Mas olha o que Deus fez. Aquela criança toda molinha. E foi uma parteira que atendeu, não existia médicos no lugar. Só tinha curandeiros e parteiros para atender o povo ali. De repente, a minha mãe foi iluminada por Deus. Apesar de não conhecer o Evangelho, não conhecer Jesus Cristo, mas quando Deus tem um plano a realizar numa vida, não importa onde ela nasceu, não importa como foi que ela surgiu, o plano de Deus, ele não falha. Quando Deus, ele planejou aquilo lá no ventre, tirou para fora, para confundir muita gente, aí Deus já tinha o seu propósito. Então Deus foi iluminando a minha mãe. Ela pegou aquele bebezinho, embrulhou no paninho e pôs no seio. Falou, esse bebê vai ficar guardado aqui no seio para não esfriar. Se esfriar, vai morrer. Então fica guardadinho. Não existia incubadora. Ela estava fora de hospital e muito longe. Então, guardou no seio. Mas e agora? Como vai alimentar o bebezinho? Aí ela imaginou o seguinte: eu vou tirar o meu próprio leite, colocar num conta-gota e vou pingar aqui nesse lugar que é a boquinha, porque não tinha como aquele bebezinho se alimentar como os outros bebês. Tinha que estar apertando e pingando de gotinha a gotinha. É assim que ela fez. No dia de 8 dias, ela recebeu uma visita da senhora parteira, que chegou com um plano já pronto. Ali naquele lugar onde tinha fazendas assim que não estavam formadas ainda, eram matas, e querendo começar umas colônias, morando muita gente por ali, tinha uma capela. Atrás da capela tinha um cemitério, e a parteira resolveu acabar com o problema daquela menininha que nasceu daquele jeito. Foi lá no cemitério, furou um buraquinho, preparou uma caixinha e imaginou, se eu vou pegar o bebezinho para fazer um passeio lá fora, para tomar um solzinho, quem sabe ela vai esquentar um pouquinho, e eu vou fazer assim, falar isto para a mamãe, mas vou sepultar aquela criança, não pode deixar sobreviver. Sabe por quê? Porque hoje eles chamam o deficiente físico de especiais. Mais um tempo atrás era deficiente só, não tinha nada de especial. E quando eu nasci, que deficientes nem sabiam esta palavra, era aleijado mesmo. E o aleijado era uma vergonha para a família, era uma vergonha para o povo ao redor. Ficava escondido lá no canto, era uma pessoa inútil, não tinha tanto valor, era dependente de alguém. Então, quem sabe, era uma tristeza. Só que a minha mãe, ela amou tanto aquela menininha, tão diferente da minha irmã mais velha, tinha uma irmã mais velha do que eu, 5 anos, que já era grande. E minha mãe amou tanto aquela coisinha tão pequenininha, tão frágil que nasceu na sua casa, que tentou proteger. Mas chegou aquela senhora agora com a proposta: me diz uma menininha, como que está passando? Está tudo bem, tá, eu estou cuidando, está tudo bem, mas deixa eu levar ela lá fora para tomar um solzinho. Só que a minha mãe não foi nessa, falou: não, a minha menininha não pode sair do meu seio, eu só tiro, troco o paninho, embrulho novamente e torno a guardar, pingo um leitinho na boquinha dela e guardo aqui. Sabe por quê? Ela vai esfriar, e se ela esfriar, ela morre. Glória a Deus. Sabe por que falhou o plano daquela mulher, daquela parteira? Não foi
foi só porque minha mãe amou e estava protegendo. É porque o plano de Deus era muito maior do que aquele plano inútil daquela mulher. O plano de Deus era que a Aninha estivesse aqui hoje, junto com vocês, sendo tão feliz e recebendo a alegria do céu por estar aqui nesta igreja, neste templo, junto com vocês, adorando, magnificando o santo nome do Altíssimo. E de repente, aquela mulher foi embora, porque não teve jeito mesmo. E minha mãe continuou os seus cuidados. Quando eu completei 3 meses, meu pai fez um cestinho de taquara, e agora embrulhava o nenenzinho e colocava ali no canto de um fogão a lenha para ficar quentinho, porque minha mãe disse que com 3 meses estava do mesmo jeito que nasceu. Mas o meu pai sentiu um desejo de registrar a menina. Não tinha cartório ali, não tinha nada. Ele falou assim, mas vamos mudar desse lugar? Porque essa menininha não cresce, ela fica desse jeito, ela só mexia, sabia que estava viva porque mexia. Vamos mudar daqui. Meu pai resolveu mudar. E foi Deus que fez essa mudança. Aí ele saiu lá do lugar que hoje é o município de Mantena, ele mudou para um lugar, num sítio, o nome de Alegre, era a região de Alegre, acho que não tinha nada. Era a região, o nome de Alegre, era um sítio perto de um lugar que é um arraial, que até hoje é uma vila pequena, por nome de Barra do Coeté, município de Conselheiro Pena. Tem algum mineiro aqui? Onde tem mineiro? Oi, Jesus, tem bastante. Mas não tem ninguém de Conselheiro Pena. Tem alguém de Conselheiro Pena? Eu fui registrada na Barra do Coeté, filha. Foi aquele cartório abençoado. Olha como eu encontro gente da minha terra aqui. Eu fui registrada naquele cartório abençoado de Barra do Coeté. E a gente passa a gostar tanto da cidade, né? Quem vai a Conselheiro Pena, quem sai Pena, quem fica Pena é uma benção, né? É uma cidade ótima. Eu amo a cidade porque é plana. Posso andar de cadeira de roda bastante lá, que é bem planinha a cidade, é bem gostoso ali. E foi lá que meu pai mudou para aquele lugar lá no sítio, perto da Barra do Coeté, então lá não dá por nome de Alegre, era sítio. Os meus queridos, mas a minha não mudou nada, a menina continuou do mesmo jeito. Meu pai pôs o nome de Ana e foi no cartório de Barra do Coeté, me registrou lá, registrou minha outra irmã e tudo bem. E meu pai e minha mãe eram casados. E trabalhava na lavoura naquele lugar. E quando eu ia completar agora 6 meses, aí o papai foi para a roça e minha mãe ficou em casa com as crianças, que era eu e minha irmã. E eu naquele cestinho ali, com aquela proteção de mãe de Deus, em primeiro lugar. Mas de repente passa um homem evangelizando que descia de Governador Valadares. Ele ia para Galileia, ia descendo, evangelizando as casas. E chegou na casa da minha mãe naquele sítio, chamou na porta. A minha mãe olhou e atendeu quem era e falou quem ele era. Os evangélicos, principalmente os da Assembleia de Deus daquela época, eles diziam o seguinte, que eram protestantes. Não falavam evangélicos, que eram protestantes. Mas quando ele falou isso para minha mãe, a minha mãe falou, desse povo eu não gosto, não quero nem saber, pode ir embora da minha porta. Meu pai, antes de se casar, ele tinha ganhado uma Bíblia, um cantor cristão, de uns crentes batistas, em um lugar longe de onde ele casou-se com a minha mãe, perto de um lugar que hoje é a cidade de Alvarenga, perto de Valadares também. Aí tem alguém balançando a cabeça, conhece também. Aí, meu pai estava feliz que tinha a Bíblia e o cantor cristão guardado, sabe onde? Na tulha, no meio do mato, que se a minha mãe achasse, ela ia queimar. E aquele dia chega um homem falando que era evangélico, que era protestante, para pregar. Ela disse que não aceitava, mas ele olhou para ela e viu que ela vestia-se de saia e que ela tinha feridas nas suas pernas. Aí ele falou, do lado de fora mesmo, falou para ela, olha, eu não vou entrar, seu esposo não está, mas eu vou fazer uma oração para você. Em nome de Jesus, o meu Deus vai te curar, vai te sarar essas feridas das suas pernas. Ela então faz a tua reza, daí vai embora. E aquele pastor orou, repreendeu aquela doença e foi embora mesmo. E falou, amanhã à tarde eu passo aqui na sua casa. Tudo bem, ele foi embora. Meu pai chegou da roça, minha mãe contou para ele a história do homem que tinha orado para ela. Aí meu pai ficou feliz, falou assim, então amanhã eu não vou sair, eu vou esperar esse homem voltar. E ficou, mas à noite eles dormiram. A minha mãe tinha o costume de envolver as suas pernas em panos para dormir. E quando ela fez esse processo e dormiu, ela acordou-se de manhã após o seu bom sono, para cuidar do seu bebezinho tão frágil. Mas ela teve uma surpresa, que os panos tinham saído das pernas
porque as pernas que eram inchadas tinham desinchado e as feridas tinham cicatrizado. Não existia mais ferida nas suas pernas, ela estava curada e ficou muito feliz com aquela cura. E meu pai também. Aí de repente passou o dia, foi dando a tarde, vai voltando aquele homem. E quando o homem chega e chama, aí meu pai já mandou ele entrar, e ele entrou na casa. Não era uma casa bonita, mas era uma casa coberta de tábua e de sapé, era o piso, era barro, era chão. Era uma casa de uma família pobre de dinheiro, mas em poucos instantes estava ficando muito rica da graça de Deus. Porque meu pai manda aquele homem entrar, e ele entrou, e dentro de poucas palavras ele perguntou para ela alguma coisa e falou para ela: olha, a senhora recebeu a cura? Ela: sim, recebi sim. Então é um costume de fazer um convite para aceitar Jesus. Aí ele fez a pergunta para ela: e a senhora e o seu esposo então aceita Jesus como Salvador da tua alma? Ele já fez o milagre. Aí ela respondeu muito seca: ainda não. Será que ele dá jeito numa coisinha que eu tenho aqui? Mas o pastor nunca imaginava o que é que minha mãe tinha. Ela foi depressa lá na cozinha e trouxe aquele cestinho que tinha uma menininha frágil, toda molinha, que não tinha crescido nada, que os olhos não abriam, que no lugar das orelhas era uma pelinha feia, que não tinha um nariz formado, que não tinha uma boca como os outros bebês, que a cabeça não passava de um tamanho de um ovo sem casca, todo molinho. E quando ele viu aquilo dentro do cestinho, aí ele falou para ela: é um bebezinho, uma menininha. É uma menininha. Está completando 6 meses e desse jeito. Aí ele pediu: então deita ela dentro da minha mão. A minha mãe tirou e deitou dentro da mão daquele pastor. Aí ele falou: olha, se a senhora e o seu esposo, vou vigiar para não citar muito nome de pessoas, depois eu falo por quê, e o seu esposo aceitar a Jesus como Salvador e deixar, eu vou entregar esta menina para Deus, e Deus vai fazer um milagre na vida dela, e ela há de viver muitos anos e viajar pelo mundo para pregar o Evangelho e louvar o nome do nosso Deus. Meus pais resolveram aceitar a proposta, enjoelharam-se para receber a oração, enquanto o pastor orava, recebendo eles com uma mão, uma outra, entregando a Aninha para Deus. Jesus batizou a minha mãe com o Espírito Santo, encheu a casa de alegria e de poder do céu. Aleluia. E aí, chegou a riqueza do céu, chegou a salvação, chegou a graça. E meu pai, muito feliz, já apresentou, buscou a Bíblia, né? Apresentou a Bíblia, cantou a cristão, e tudo bem. E o pastor foi embora e prometeu voltar aí uns dias depois. E aquele resto de tarde foi tudo normal. Mas ao amanhecer um novo dia, já tinha coisas mais diferentes na casa. Minha mãe tinha o costume de pegar logo o bebezinho cedinho para olhar, o medo de acontecer alguma coisa. Ela sempre teve muito amor, hoje ela já está com o Senhor, descansando no paraíso. Mas ela teve muito amor pelo seu bebezinho, pela sua Aninha, que nunca deixou de ser sua menininha. Quando ela olha, os olhos estavam abertos. Deus fez formar um nariz instantaneamente, o narizinho já estava formado. A boca já estava tomando forma de boca de bebê. A cabeça já tinha firmado, o crânio já estava firme. E a orelhinha já estava formada. E estava Deus já fazendo um milagre de coisas diferentes. O corpinho da menina já foi formando, já foi firmando. Aleluia. E aí a minha mãe pôde ver que Deus estava realmente fazendo milagre. E eu vou dar um pulo lá na frente. E quando eu já estava com meus 3 aninhos, esse mesmo pastor já tinha batizado os meus pais nas águas e já tinha consagrado o meu pai a diácono na época, e designado ele é missionário das fazendas, das regiões. Eu vivia ali num sítio perto de Batuê dele até meus 6 anos. Com 3 aninhos eu já estava cantando louvores a Deus. E meu pai pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino do Senhor. E quando eu já estava completando já os meus 6 anos, agora o meu pai volta de mudança para fazer a obra de Deus para o mesmo lugar onde eu nasci, aonde era uma vergonha para o povo que morava. Agora chega uma Aninha louvando a Deus e pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para o povo que ele estava naquele lugar. Onde meu pai viveu muito tempo e foi para a cidade que cresceu. O lugar formou-se
cidade e meu pai ficou em São João do Mantelinha até Deus levar ele e minha mãe fazendo trabalhos nas fazendas, e depois mudamos para a cidade. E meu pai sempre dirigindo igreja, construindo igrejinhas, fazendo a casinha. Quando estava tudo pronto, eu até cheguei a falar assim: ai, se eu fosse gente de casar, não queria me casar com um pastor que muda tanto igual meu pai, com um missionário, que meu pai era só missionário, mas tinha que estar só construía, deixava tudo pronto, ganhava tanto aquelas colônias para Jesus, e depois que aquele povo aceitava Jesus, agora nós íamos para outro lugar, para ganhar as almas em outro lugar. Mas não é aquilo que eu falo, o que eu quero, o que eu tenho que fazer. Muitas das vezes o que eu quero eu não faço, mas quando Deus quer, Ele faz na vida de alguém. Hoje sou casada com um abençoado pastor Osano, que vive fazendo a obra missionária com garra, com coragem, e levando a palavra de Deus, e levando eu para testemunhar, e fazendo aquilo que Deus manda com alegria, porque era esse o plano de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, e o tempo passou muito depressa. Hoje, depois de quantos anos, dá licença, eu tomar um pouquinho de água. Meus queridos, hoje eu fico pensando na experiência que já tivemos de tantos trabalhos. Quando eu fui até meus 18, 19 anos, junto com a minha família, meu pai viajava comigo, meu pai cantava comigo, a minha irmã mais velha também, mas depois eu saí para o campo missionário. Eu vou deixar um lado que não dá para contar, né? Em verdade, outro dia, pastora, eu contei só o lado espiritual, e chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: eu gostaria que você assinasse no seu CD para mim, mas você não escreve? Aí, porque eu não falei nada que sabia ler, mas eu li na Bíblia. E aí, minha Bíblia está com uma letra bem miudinha, e não é o meu óculos que está fraco, ele está do jeitinho que eu mandei fazer. Só que passa por muito tempo, a vista que já enfraqueceu mais, né? Então não está dando para ler, né? Bem que fala, o óculos está fraco, mas está do jeito que fez. É a gente que já enfraqueceu mais um pouquinho. E aí a irmã notou que eu estava com um pouquinho de dificuldade, e pensou que eu não sabia ler. É porque não dá tempo de contar o outro lado, também não me interessa muito contar esse outro lado. Mas aí eu estudei bastante, levei a palavra de Deus por onde fui, por onde eu estudei. A minha Bíblia sempre foi a minha companheira. Parou de dormir comigo na cama quando eu me casei, mas sempre a minha Bíblia estava do meu lado. Por quê? Porque aí eu pus a Bíblia na cabeceira da cama, sempre do lado, lá para ler todo dia. E tudo bem, já tinha agora o companheiro que Deus deu para ficar do meu lado, né? Mas, meus queridos, e com meus 19 anos, então eu já me formei naquela época que eu precisava fazer o professorado que eu fiz para lecionar para as crianças onde morava, mas eu não quis fazer isso. Eu saí para o campo missionário e viajei muito tempo até me casar. Quando eu me casei, já ia fazer 31 anos, fazendo a obra de Deus nesse período, trabalhando, vendendo os meus discos, vendendo os meus bordados e assalariando uma pessoa para me carregar, para me levar, para que eu pudesse pregar o Evangelho. E Jesus salvou muitas almas. Tem muitos pastores por este mundo, tem muitos obreiros, tem muitas missionárias, tem muitas cantoras que aceitou Jesus, que conviveu comigo. Foi um fruto de uma perna que não caminha, de uns pés que não andam igual vocês, mas que dobra para pôr o joelho no chão às 5 horas da manhã, para fazer campanhas, para orar, para que Deus abençoe a mensagem da noite e venha salvar as vidas. E nós estivemos há poucos dias, eu e o pastor Osano, lá em Cuiabá, no grande templo, numa noite de quarta-feira, que não precisei insistir tanto. Acabei de contar testemunho, preguei um pouco a palavra de Deus, e ao fazer o apelo, foi 92 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, e Deus foi glorificado. Aleluia! Eu pude ver o pastor Osano com dificuldade no meio da multidão para me pegar, para levar embora. Sabe qual era a dificuldade? Que ele andava um pouco, alguém chamava ele: pastor, eu quero reconciliar. O senhor pode orar para me receber aqui? Ô pastor, eu quero aceitar Jesus. E eu falei: meu Deus, precisa fazer um apelo para a multidão de novo, porque os que estavam mais longe, que ficaram de longe, queriam vir aceitar Jesus mais de perto, porque não deram para eles chegarem. Eu falei: ó Senhor, quantas outras almas o Senhor está salvando. Isso é lindo, irmãos. A maior riqueza que Deus pode fazer na minha vida é eu ver uma alma aceitando a Ele como Salvador, uma que já serviu tanto a Deus, reconciliando. Isso é a alegria do meu coração. Eu fiz muito isso quando solteira, e Deus tem recompensa para dar, e eu vou saltar lá na frente, porque tem uma história que no meio
curou de doenças, Jesus já me curou de tanto mal. E eu já fiz muitas economias. Eu falei para ela que estive no Rio de Janeiro muito, né? Mas para mim gravar o meu último CD no Rio de Janeiro, eu passava minha filha, para pagar esse disco, para ir para Poligrã. Você nem imaginem o que eu passei nesse Rio de Janeiro, mas passei dando glória a Deus, passei glorificando ao Senhor. Eu fui atrás do meu objetivo, fui com garra e consegui, porque não é eu que fiz, foi Deus que fez. É Deus que dá força, é Deus que dá coragem, é Deus que dá ânimo, é Deus que faz você levantar, porque sem Ele você cai, mas se você apegar nele, Ele te levanta, te põe de pé, te faz ir, te faz voltar, porque é Ele que faz essas coisas. Aleluia. Mas, minhas queridas irmãs, chegou o meu casamento. Meus pais nunca permitiam que eu falasse em casar, não, de jeito nenhum. Mas um dia surgiu a história do pastor Osano. Nós não conhecíamos, mas ele queria casar-se com uma moça para ajudar ele a fazer a obra de Deus. Ele queria uma esposa que ajudasse ele no campo missionário. Ele pedia isso muito para Deus, e Deus mostrou para ele. A mãe dele orou 3 anos pedindo para Deus dar uma esposa para ele, para ajudar ele no campo missionário. E quando Deus mostrou para ele, mostrou uma minha pesando 24 quilos. É o que eu pesava na época, doente. Meus discos tinham acabado, eu tinha gastado na obra missionária, fui lançando o pão sobre as águas. Não vou me casar mesmo. Eu tinha sido operada, fiz uma cirurgia. Quando eu tinha 20 e poucos anos, tirei um ovário, e o médico falou que eu nunca seria mãe, não por faltar um ovário. Por faltar um ovário, você pode ser mãe de filhos de só um sexo. Mas eu sou portadora de útero bicorno, então eu nunca seria mãe. Não me importei com essa história, porque eu não pensava em casar. Mas quando eu já estava desenganada do médico, uma vez com problema no estômago, fiquei 8 anos viajando, carregando uma garrafa de colocar café com água de fubá para me tomar, que era o meu alimento, por 8 anos. Eu não podia comer. Aí o estômago e o intestino se estragou. Mas no dia em que eu fui no médico pela última vez, que ele me desenganou, que eu saí lá do Paraná e fui para São Paulo procurando um médico, mais uma vez, que ele tirou toda a minha esperança, que não tinha mais jeito. Foi nesse dia que encontrei na cidade, numa igreja, um rapaz que pedia para Deus uma esposa para ajudar ele a fazer a obra. Parece ser uma loucura para aquelas pessoas da época, mas logo esta, mas esta. Mas foi esta que Deus mostrou para ele, não foi profecia. Não, Deus não usou ninguém. Deus mostrou diante dos olhos dele que esta pessoa existia e que seria esta pessoa a esposa dele. E ele começou a orar assim: Deus, então traz aqui, eu não conheço nem o disco que ele conhecia, eu não conheço essa pessoa, eu não conheço essa pessoa. E ele só tinha 20 anos. Mas de repente eu cheguei em busca